Tudo bem? Vamos lá? Começando mais uma live do Conde. Só pra vocês. Tudo bem? Tá ao vivo isso? Tá? Vamos lá. Tô recuperando aqui meu roteiro pra vocês. Enquanto isso tá rolando aqui mais um pouquinho do meu amigo Itamar Sierra, que o Leonardo Atushi gostou. Itamar Sierra é muito bom, né, Léo? Olha só, é ele que toca. Estiloso, elegantérrimo. Itamar Sierra, inclusive, é elegante pessoalmente também. É um cara assim, gentleman, lindaço, figuraça. Beijo, Itamar Sierra, Micheline. Muito bom, né? Bom, vamos começar. Deixa eu avisar vocês. Quero avisar vocês o seguinte. Obrigação de jornalista não é fácil. Aliás, a vida do jornalista não tá fácil. Vida de jornalista no Brasil agora com Bolsonaro, então, né, ficou bem difícil, né? E por outro lado, nós, jornalistas que somos pela democracia, que somos livres, que temos soberania intelectual, que não pagamos pau pra editocracia do inferno, né? Nós também temos as nossas, digamos, o preço da liberdade nós pagamos, porque nós talvez trabalhamos mais e ganhamos menos, mas para mim isso é maravilhoso, é ótimo, é muito melhor, e fico muito feliz de estar nessa posição. Mas o que eu quero dizer é que o ofício de jornalista implica que você tem que enfim, visitar coisas estranhas, né? O jornalista corre riscos, né? O jornalista de verdade. Falar um pouquinho do conceito de jornalismo hoje com vocês, tá? Porque eu acho que é um conceito que está em questão nesse momento. Jornalista investigativo de verdade, ele tem que ir, enfim, atrás do bandido, ele tem que, né, eventualmente entrevistar as pessoas. E bandidos, inclusive, incluindo a classe política, né, que é muito bandida, né? Então isso implica um certo risco para o jornalismo, porque o bandido de colarinho branco, ele é tão perigoso ou mais do que o traficante da favela, do morro, né? Aliás, é muito mais perigoso, né? Muito mais perigoso. E aí, eu acho o importante de saber a respeito da profissão é que nós temos que nos sujeitar a algumas coisas que não são agradáveis, né? O jornalista não pode só procurar aquilo que é gostosinho, bonitinho. E aí eu quero dizer para vocês que hoje, realmente ter de assistir a Globo News por mais ou menos 2 horas para acompanhar a posse do Bolsonaro, né? Papel jornalístico que eu estou exercendo, né? Minha obrigação. Foi uma provação muito forte, quer dizer... É terrível, a gente fica mais burro realmente, né? Renata Lopretti e... como é que é o nome daquele jornalista lá da Globo? Daqui a pouco me vem aqui. O que tava com a Lopretti lá, se alguém souber me lembrar aqui, é o cara que processou o Paulo Henrique Amorim. Esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco eu lembro dele. Mas é tão baixo nível... a cobertura parecia a narração de desfile do carnaval. Tá ouvindo o The Who? Fabiano França, parabéns, muito bem, é isso mesmo, adoro o The Who. Parecia a cobertura de desfile de carnaval, era uma coisa assim deprimente, né? É engraçado porque daí você vê como o jornalismo ele se desmancha, o jornalismo brasileiro, pelego, corporativo, tradicional, da imprensa tradicional, ele se desmancha sozinho, não precisa nem colocar o dedinho nele lá, quer dizer, é uma coisa assim pavorosa, né? Por todos os sentidos, uma tortura. Então eu quero dizer para você o seguinte, Heraldo Pereira, né? Realmente meu inconsciente, meus neurônios ficaram... cadê meus neurônios? Deixa eu pegar aqui. Meus neurônios, eles estão aqui, ó. Tá vendo? Esse é meu neurônio que caiu do meu cérebro, ficou seco no tapete da sala vermelho.
mas o carpete é verde, como o Heraldo Pereira falou, né? Olha só meus dois neurônios, o Tico e o Teco. Então, é uma coisa impressionante, entendeu? Depois, você fica 2 horas em frente à Globo News, você sai trincado de lá, trincado o seu cérebro pedindo perdão, arrego, água, tudo que você quiser. Uma coisa terrível, terrível pra mim, uma tortura, mas eu tinha que ver. Eu tinha que ver. Claro que tinha outras transmissões, acho que tinha transmissão na internet que eu estava vendo agora, mas na verdade eu queria ver, né? Eu queria ver o que a Globo News, o que eles poderiam oferecer, como é que está o nível de charlatanismo jornalístico na Globo News, aproveitando o ensejo da posse do Bolsonaro, e realmente eu vi, tive um choque. Renata Lopretti, Renata Lopretti, cara, ela era uma grande jornalista. Não sei se vocês se lembram da Renata Lopretti. Ela foi ombudsman da Folha de São Paulo. Ela que fez a entrevista com o Roberto Jefferson, que foi no Mensalão, que também não diz nada, mas digamos, ela é uma jornalista que trabalha, que lida com as complexidades da cena política brasileira. E a transmissão que ela fez da posse do Bolsonaro, o conjunto de discurso que ela mobilizou diante das câmeras, parecia a transmissão do Oscar. Era uma coisa meio, sabe aquela coisa do Oscar? Frívola, né? Ai, sabe, o tempo vai chover, o tempo afirmou, o tempo vai... Só falava isso. E só questão... zero política. Acho que a ordem editorial ali, a ordem de cima do Ali Camel, né? A ordem foi assim: politizar jamais, né? Se politizar, manda embora. Aí acontece uma aberração de transmissão. É uma coisa deprimente, deplorável. Sinceramente, eu não sei o que a Renata Lopretti sente no íntimo dela, profissional, de exercer esse papel. Com todo respeito, estou aqui dizendo que o trabalho dela do passado era digno de respeito, admiração. O texto dela, qualidade, mas foi assustador. É assustador porque, de uma certa maneira, também fazia um tempo que eu não via Globo News. Quando você vai ver, você toma um choque realmente de realidade, né? O choque da realidade, da precarização do jornalismo brasileiro. Mas, de qualquer maneira, foi importante eu assistir para poder passar algumas impressões para vocês. Justamente, eu estava pensando em vocês. Tá pensando? Eu preciso ver isso para contar para galera, que eu sei que não vai ver porque não aguenta. Então eu faço esse serviço bestial para vocês. E eu quero dizer o seguinte: eu passei mal. A gente passa mal de ver tanto sucateamento intelectual assim de uma vez só, Heraldo Pereira e Renata Lopretti. Passei mal, entendeu? A gente começa a ficar burro imediatamente. Imediatamente. É uma coisa muito poderosa, esse jornalismo de botequim, de quinta categoria, coitado do botequim. O jornalismo péssimo que a Globo News realiza é uma coisa assim, é por isso que a classe média está nesse estado. Por isso que essas pessoas aí, inclusive que têm formação superior, doutorado, pós-doc, no exterior e tudo mais, o que não quer dizer nada em termos de inteligência e cidadania, mas os institutos de pesquisa ainda pensam assim, né? Autoescolaridade, né? Eles associam isso a algum tipo de consciência política e cidadã. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que eu acho que a metodologia da pesquisa científica está defasada. Totalmente defasada. Eles nunca vão conseguir chegar perto da realidade com essas premissas aí dos anos 90. Quer dizer, mudou muito o perfil da sociedade, né? A heterogeneidade, né? A multiplicidade de funções que uma pessoa exerce. Taxá-la simplesmente de classe D, ou de negro, de branco, mulher, homem, né? Isso é realmente atrasado. E eles lidam com esse tipo de parâmetro. E aí eu quero dizer que, assim, chocante, eu passei mal de assistir aquele troço. Não, nem tanto pelo próprio bolsonarismo, que é uma coisa de estalar na cabeça, né, de horror, que é uma coisa que choca, assombrosa, mas isso aí a gente já sabia. Mas de ver o estado do jornalismo da Globo News e da TV de maneira geral, né, essa plataforma velha, né, que
Acho que tá, né? Não sei até quando que ela vai aguentar. Ela não tem coraçãozinho. Renata Lopretti não tem coraçãozinho que nem eu tenho. Não dá pra saber se o público que tá vendo tá gostando ou não tá. Não tem interação. Não tem interação com o espectador, como nós temos aqui. Então, assim, um horror. Passei mal, tive que respirar fundo, tomar 1 litro de água, né? Porque eu tô me hidratando, preciso tomar água, porque eu não posso tomar uísque ainda. Mas, respirei fundo, porque eu falei, nossa, agora deixa eu tirar a Globo News da minha cabeça, pra eu poder raciocinar novamente. Juro pra vocês, foi dramático, tá? Dito isso, vamos pra nossa live, vamos aumentar um pouquinho aqui, o Itamar Acier, Globo News, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa, que jornalismo ruim que eles fazem. Não dá pra acreditar. Tô chocado. Bom, eu vou buscando aqui umas coisas que eu quero falar pra vocês, mas eu quero... Vamos começar se divertindo um pouquinho, né? Vamos nos divertir um pouquinho. O cavalo foi demais, né? Aquele cavalo, o Rolls Royce ali passando, né? Aquele cavalo ali, né? O cara deu coice, quase deu um coice na testa do Bolsonaro, né? Eu tava me divertindo. Aí eu vi a segurança toda desesperada, né? Corria tudo em volta no mesmo lugar, parecia mosca. Os caras, eles não sabem nada, né, cara? É tão engraçado isso. Eles ficam todos lá de terno e gravata, né? Assim, né? Como se fossem os grandes seguranças ali, John Kennedy, né? Aquela coisa. Gente, o cavalo é a grande estrela dessa posse. O cavalo, aquele cavalo, ele tem o meu respeito profundo. Eu quero saber o nome daquele cavalo. Por favor, se alguém souber, alguém de Brasília, alguém que conheça ali a guarda, né? Enfim, me fala, né? Ele deve se chamar alguma coisa assim do tipo, sei lá, é um cavalo branco, né? Ele deve ser o branco, pode ser, sei lá, o cavalo, enfim, eu não lembro mais de nome de cavalo, né? O nome de cavalo é característico, né? Eu fiquei fascinado por aquele cavalo, achei lindo. Bom, corta o cavalo, primeiras impressões, e daqui a pouco eu vou falar da questão do jornalismo, porque o tema dessa live hoje é os jornalistas comendo pão que o diabo amassou, né? Inacreditável o tratamento que esse governo relegou aos jornalistas. Jornalistas ficaram lá sem água, tiveram maçãs e laranjas apreendidas, foi feita uma série de comunicados. O relato da Mônica Bergamo, que é uma jornalista da Folha de São Paulo, é chocante. Chocante. Da Mônica Bergamo. Que no final das contas, como ela tem o rabo preso, ela diz assim, não, mas tudo bem, eu não sou contra nada disso. Ela fala assim, basicamente assim, com outras palavras. Né? Diz que a segurança mudou, né? Os comunicados da segurança, quer dizer, os jornalistas caíram o queixo dos jornalistas na véspera. Os comunicados foram assim, agora é diferente, totalmente diferente de tudo que foi o tratamento institucional com a imprensa, historicamente no Brasil. Tá? É por isso que eu acho que esse governo ele não passa do primeiro tempo. Não vai passar do primeiro tempo. Porque ter uma relação assim com a imprensa... E o que mais me chocou foi ver esse descaso, essa indiferença, né, com os jornalistas da imprensa tradicional que foram cobrir a posse, inclusive da imprensa internacional, e com tudo isso, a Globo News fazer uma cobertura totalmente asséptica, sem uma cifra de crítica, de absolutamente nada, tudo era lindo. A Renata Lopretti parecia aquela menininha do Mágico de Oz, ai que lindo, e vê o leão, e vê o sol, ai, e fica dançando, parecia uma coisa assim.
Ai, o tempo, não pode guarda-chuva, mas não vai chover, aqueles comentários. Socorro! Eu pedia socorro. E aí, né, diante de uma cobertura dessa, quer dizer, com seus jornalistas lá, sofrendo uma terrível retaliação de proporções assim nazistas. O nazismo chegou no Brasil, tá? Daqui a pouco, lá quando estiver no final da live, eu vou dizer para vocês, né? Nós está bem-vindo, né? Quarto Reich é nós, Brasil. É impressionante, tá? Eu fiquei impactado com várias coisas que nós precisamos agora codificar corretamente para preparar a resposta a tudo isso para 2019. Bom, primeiro então o assunto, vamos começar com o jornalismo. Então o jornalismo, a Globo News cobrindo tudo aquilo lá, enquanto seus jornalistas estavam lá sendo maltratados, né? Sede, eles não podiam levar garrafa de água, não tinha água para eles lá, nos lugares em que eles ficavam confinados. A gente vê fotos de jornalistas sentados no chão, todos amontoados. A delegação da França abandonou a cobertura, a delegação da China abandonou a cobertura, porque eles se sentiram evidentemente quase que sequestrados ali. É uma coisa sem precedente na história do Brasil e acho que da maioria dos países aí do mundo, né? Então, você cercear o trabalho de jornalista dessa maneira. E você lembra do Lula e da Dilma, né? A Mônica Bergamo diz isso. Mônica Bergamo fala que ela própria, quando estava na passagem do governo do Lula para Dilma, ela estava junto com o Joe Biden, vice-presidente americano, que veio, né? Quando a Dilma assumiu, o vice-presidente americano veio, e quando o Bolsonaro assumiu, o Trump mandou lá o secretário de Estado, né? Que não é o vice-presidente americano. Falta de prestígio total do Bolsonaro. Só 10 chefes de Estado, que é muito pouco, né? Tradicionalmente pouco para a tradição brasileira. Mônica Bergamo disse que quando ela se viu, ela não tinha segurança nenhuma com relação aos jornalistas. Ela estava na sala com a Dilma, com o Joe Biden e com o Lula. Teve casos de jornalistas subirem no mesmo elevador que os chefes de Estado. Ou seja, uma relação institucional franca e sem retaliações entre governo e imprensa. É isso. Quer dizer, democracia, claro que você tem que ter segurança, tem que ter aparato de segurança, mas você nunca teve um problema nos governos Lula e Dilma com relação ao jornalista. Veja a diferença, como esse contraste vai pesar muito agora para a imprensa, para os jornalistas. Eles estão entendendo como é que era e como é que vai ser. Quando era Lula e Dilma, o jornalista tinha... A Dilma Rousseff respeitava o jornalista, dava entrevista. A Mônica Bergamo disse que naquele momento da transição do governo Lula para Dilma, você tinha os jornalistas inteiros, todos eles fazendo uma roda entre os presidentes, sem nenhum tipo de intervenção, apenas aqueles caras engravatados que ficam ali para conter qualquer coisa. Tradição democracia brasileira. Nós estamos entrando em que isso faz parte do projeto político que está subscrito ali no bolsonarismo. A gente está entrando num terreno de obscuridade, de fanatismo, misturando política com religião, uma coisa perigosíssima. Tá certo? Então, você tem relatos, e aí eu vou trazer para vocês aqui alguns relatos. O Lula Marques, que foi um dos maiores jornalistas brasileiros, fotojornalista, consagrado, trabalhou na Folha de São Paulo há muito tempo. Hoje eu não sei onde ele está, não sei se ele faz freela, se ele está solto por aí, mas ele está em Brasília, mora em Brasília, e estava fazendo parte da cobertura. E aí os jornalistas iam em 13 ônibus, o número 13. 13 ônibus eles iam ser conduzidos até o Palácio do Planalto para fazer ali, para se distribuírem ali na cobertura da posse. Lula Marques disse que no ônibus, num dado momento, alguma criatura ali da organização falou assim: quem não obedecer leva tiro. Quem não obedecer vai levar tiro. Ele publicou na rede social dele.
Olha o nível, tá? O nível que nós chegamos. Jornalistas que estão sendo absolutamente dóceis com o bolsonarismo. Todas as linhas editoriais do Estadão, da Folha, do Globo, tá sendo assim absolutamente conivente com o bolsonarismo, não está contestando absolutamente nada. A cobertura da posse foi totalmente favorável ao Bolsonaro, diante de quase que uma agressão à profissão. Eu disse que assim, daqui a pouco, com Dória aqui em São Paulo também, os jornalistas vão ser finalmente tratados, né? Nós vamos ter isonomia de classe profissional, né? Jornalista vai ser tratado que nem professor, né? Bala de borracha, cacetete, bala, prisão, espancamento, né? Que é assim que o professor é tratado nos governos do PSDB. Vocês sabem disso, né? Assustador esse dado da imprensa, quer dizer, chocante. Aí você tem mais a Amanda Audi, do The Intercept, também relatou no Twitter dela as atrocidades que estavam acontecendo ali dentro com jornalistas. A Ana do Correio Brasiliense, o Vicente Nunes também, e o Vicente Nunes que relatou que a China, a delegação, os correspondentes da China e da França vazaram dali, que não iam ficar naquela humilhação que estava todo mundo foi humilhado. Os jornalistas foram humilhados em Brasília. Humilhação generalizada. E eu quero saber se eles vão ter a coragem ou se eles estão com mordaça com relação a isso também, de denunciarem isso. A Mônica Bergamo já foi um pouco corajosa, mas ela vai até o capítulo 2, né? Porque a Mônica Bergamo é da Folha de São Paulo. Então ela fala e não fala, né? Vou, não vou, sabe aquela coisa? Mas relatou, pelo menos ali, o que estava acontecendo dentro da cobertura da posse. Agora eu quero ver se vai ter desdobramento. Quer dizer, isso aí é escândalo para durar 3 meses. O escândalo da humilhação dos jornalistas na posse do Jair Bolsonaro. Foram brutalmente humilhados. Não puderam. Você não pode comer uma maçã? Você não pode levar uma maçã, uma garrafa d'água, uma laranja? A goiaba pode, né? Goiaba pode. Que daí você vê Jesus Cristo na goiaba, né? Quer dizer, se fizer... Você sabe aquelas SoundClouds? Nuvem de palavras? Não é SoundCloud, é WordCloud. É WordCloud? Nuvem de palavras, né? É muito legal aquilo, né? Eu vou ver se eu faço isso entre hoje e amanhã. Pegar o discurso do Bolsonaro, tanto no parlamento quanto no parlatório, e outros o discurso do Eunício Oliveira também. O Eunício Oliveira parecia que estava bêbado. Fala sério. Que porra é aquela, bicho? Que o Eunício Oliveira... O cara bebeu, tava de ressaca. O Eunício Oliveira chegou... Ele errava todas as palavras, né? Mas não era erro de gramática, não era nada disso. Era sabe quando o cara falando assim meio... Você entende que o cara falou meio assim? Tava assim. Tava assim. Assiste pra você ver a reprise daquele negócio lá. Aí, chega o cara, ele pede assim, eu quero pedir o silêncio, o respeito, pedir que todos se levantem pra gente tocar o hino nacional. O hino, que vocês sabem o que é hino, né? É o hino do Minion. É o hino do Bolsominion, que é Inion. O Eunício Oliveira, eu vi com esses olhos que a terra há de comer, e com essas orelhas que também a terra vai comer, que ele disse Inion. Assistam. Foi inesquecível. Francamente, merece o troféu Framboesa do Inferno. Aí cantaram o Inion Nacional, né? O Inion Nacional. Parece coisa de aquelas coisas orientais, né? O Jaspion, não sei o que, né? Aquela coisa. Inion. Parece um raio, assim, um raio Inion, né? Que vai e você consegue dominar o seu adversário malvado. E aí, finalmente, então, o Bolsonaro falou.
né? Falou. Eu quero dar dizer uma coisa pra vocês, né? Pela primeira vez na história, na minha história, mesmo sendo muito precário, nem tanto o discurso do parlamento, que foi muito fraco. O discurso ali no parlamento foi frio, foi frívolo, foi bobo, foi cheio de clichê. Não que o do parlatório tenha sido bom, mas pela primeira vez eu pude acompanhar o Bolsonaro articulando mais de 3 frases, né? Realmente ele articulou dessa vez. Evidentemente deve ter ensaiado, né? Porque daí fez algum sentido e deu pra gente, inclusive, né? Agora, esse que é o problema, que a cadeira do presidente queima. Agora ele vai ter que falar muito. Ele vai ter que dar muita entrevista. Então ele vai ficar mais fragilizado, evidentemente, porque o Bolsonaro é aquela história. Quanto mais ele fala, pelo menos para a cena do comentário que não tem rabo preso até a medula, pior para ele, né? Agora, o público adora. O público tem adorado bastante coisa e eu vou comentar isso na sequência aqui. Então ele falou ali no parlamento, discurso voltado para o passado, criticando o passado, ainda com o PT na cabeça, socialismo na cachola. Quer dizer, cara, né, é muito pouco, né, para um presidente da República. É muito frágil, muito tosco para alguém que se quer dizer presidente da República. Falou uma coisa que me assustou. Quer dizer, o Brasil e sua tradição judaico-cristã, que Bolsonaro, tradição judaico-cristã, veja, esses caras vão querer enfiar goela abaixo do povo brasileiro uma nova ordem de fanatismo religioso aqui a qualquer custo. Eu vi bandeiras de Israel ali, mas assim, simulacro, né? Porque Israel a gente respeita, né? Não o Netanyahu, mas o povo israelense, né? A gente respeita muito, evidentemente. Porque o povo de Israel não é Netanyahu. O povo de Israel é o povo de Israel. Tradição, mas eles estão deturpando aqui no Brasil, como o Netanyahu deturpa também na cena geopolítica internacional, mas no Brasil é muito mais aprofundado, porque o Brasil é avacalhado, vocês sabem disso. Então a bandeira de Israel lá, né, balançando, o pessoal balançando a bandeira de Israel na posse do Bolsonaro, quer dizer, que é isso? Da onde que a gente vai entrar? Sabe? É uma coisa curiosa, preocupante. E essa história de botar no discurso presidencial de posse a tradição judaico-cristã brasileira, cara pálida, que tradição judaico-cristã é essa? Tradição brasileira é católica, cristã que eu saiba. Judaico-cristã? Aonde? Me fala, me ajuda, socorro, né? Teólogos do mundo todo, por favor. Então foi fraco. Aí o Eunício Oliveira, na sequência, foi rápido, porque 10 minutos, que é aquela coisa. Bolsonaro não pode falar mais do que isso. Falou mais o Fidel Castro ficava 8 horas falando e fumando charuto. Vocês sabiam disso, né? Você vê aí, você vê a índole do cara, né? Quer dizer, quem fica 8 horas falando, tá? E ninguém podia sair. Tô brincando, podia sim. Mas o Bolsonaro, né, não dá. É ejaculação precoce total, né? Se o cara falou 5 minutos, se começou a passar, cuidado, porque não vai dar certo. Bom, falou 10 minutos rápido, aí o Heraldo Pereira falou, o discurso foi rápido. A Renata Lopretti, foi rápido, o discurso foi rápido. Fala sério. Foi engraçado. Aí o Eunício Oliveira, presidente do Senado e do Congresso, tomou a palavra novamente, falou muito mais que o Bolsonaro, e aí ele puxou muito o saco do Bolsonaro. Aqueles interesses mesquinhos, comezinhos ali, daquela cenazinha do Congresso. Mas, desculpa, relação do Congresso com o Bolsonaro, não tem um analista, nem os mais pelegos, que acreditam que vai ser uma relação boa. Tá? Até os analistas coxinhas estão entendendo que não vai dar muito certo a estratégia do Bolsonaro de querer usar o Onyx Lorenzoni para negociar com o Congresso e usar o Sérgio Moro de lastro judicial, né? Tipo, se você não votar comigo, o Sérgio Moro te prende.
Não vai dar certo isso. Bom, só para comentar, o Eunício puxou muito saco. Bolsonaro. Foi uma puxação de saco, é vergonhoso, né? Escorre. O puxa-saco é o pior tipo de gente, né? Puxa-saco, assim, eu prefiro um inimigo, prefiro um bolsominion do que um puxa-saco. Puxa-saco é o traíra, é o Temer. O Temer puxou muito o saco da Dilma Rousseff. O Temer é a expressão máxima do puxa-saquismo. E aí o que aconteceu? Traição. O Mourão é meio puxa-saco também. Então, alerto a todos vocês, né? Puxa-saco é perigoso, né? É o cara que trai. É o cara perigoso. Então, por isso que eu gosto de ter uma relação de respeito com as pessoas sem puxa-saquismo. Sem ficar aderindo e falando, nossa, que lindo, sei que adorei, sensacional. Quando tem que elogiar, elogia, mas quando tem que criticar, critica. E chama atenção. Essa é a relação concreta de respeito entre dois sujeitos que se respeitam e que se dão respeito. Essa é a assertividade. Essa é a Dilma Rousseff. Esse é o Lula. Esse é o PT. Sem ficar puxando o saco de ninguém. É isso que a imprensa não gosta muito no PT, porque o PT não puxa saco da imprensa, né? Agora, o PT não quer aniquilar a imprensa. Você já pensou se é o PT, se é um governo do PT, que humilha os jornalistas dessa maneira? O que nós teríamos nos jornais no dia seguinte? Os jornais não vão falar uma linha sobre isso. Está proibido falar. Quem vai falar é a blogosfera, como sempre. Eles não vão falar uma linha sobre a humilhação que os jornalistas sofreram em Brasília. Bom, o Eunício Oliveira representando, obviamente, ali aquele PMDB, o MDB fisiológico do Temer, que tá cheio. O Eunício Oliveira praticamente rastejou, lambeu a bolsa de colostomia do Bolsonaro. Foi um nojo de puxa-saquismo. Obviamente, por que puxou tanto saco assim? Porque tem medo. O Temer tem medo de ser preso. Tem que ver como é que vai ficar esse negócio, né? Então puxou, e na puxada de saco do Eunício Oliveira, vergonhosa, o que mais me chamou a atenção foi ele dizer assim, essas eleições não foram fraudadas. Ele ressaltou várias vezes durante o discurso dele que a eleição foi limpa e não sei o que. Quer dizer, quando o cara tem que dizer muito isso, é porque tem problema, evidentemente, né? Ficou feio. Vai ficar para a história, porque o discurso da posse do presidente do Senado fica lavrado ali, fica para a história, né? Então ficou muito feio isso, né? O Eunício Oliveira falando de que as eleições foram limpas e tudo mais, quase que respondendo, né, as críticas que são gerais no país inteiro, de que a eleição foi fraudada, não tem democracia coisa nenhuma, crime de WhatsApp. E depois o Bolsonaro ainda se arvorou lá no discurso parlatório para dizer assim que foi a eleição mais barata da história. Óbvio, porque foi fraudada. Se os empresários, tudo laranja, pagaram as propagações de fake news pelo WhatsApp, não declararam, o TSE não investigou, ninguém investigou nada, parece que tem uma investigação aberta aí, mas que não vai dar em nada. É o TSE, o STF que está envolvido nisso, as duas cortes mais pelegas do país, mais subservientes, mais tecnicamente péssimas e frágeis do país. O Toffoli na mesinha ali, na mesinha do Congresso, não esboçou um sorriso. Um sorriso. Clima de velório. Só a Raquel Dott, que o Eunício Oliveira, né, com a ressaca dele, né, ele chamava a Raquel Dott de Raquel Dott. Assiste lá pra você ver. Então aqui eu quero saudar a Raquel Dott. Raquel Dott. Fala, Zé, vou até botar música. Música! Pelo amor de Deus. É um show de horrores. Horrores. É humor. É um programa humorístico. Fala sério, cadê meu coraçãozinho? Me manda aí que eu preciso. Coração, coração, coração. Tá bombando a live, hein? 500 pessoas aqui ao vivo, 483 pessoas. Vamos lá! Agora o bicho vai pegar. Agora começou, né? É que eu tava falando pra vocês. Eu tava falando pra vocês o seguinte.
Começou, assumiu, acabou. Agora o Bolsonaro acabou. Agora ele é presidente, filho. Entendeu? Agora não tá mais em campanha. Então agora vai ferver o bagulho pro lado dele. Vai ter que governar, vai ter que mostrar. O Lula já falou, né? Falar é fácil, quero ver governar. Quero ver governar. Quero ver com esse bando de general, 10 generais do ministério. Falou várias vezes também. Sabe, a gente faz a análise psicanalítica. Se a gente for fazer rapidamente, né, a análise psicanalítica do discurso, o que acontece? Um dos grandes movimentos da enunciação do sujeito, todo sujeito, é o movimento de denegação. Isso é clássico, né? É um capítulo à parte nos textos freudianos que o Lacan depois também desenvolve, a denegação, que é você antecipa alguma coisa que você mesmo nega, em linhas gerais, né? No discurso tem uma outra configuração também. De qualquer maneira, o que acontece? Eles passaram todos os discursos respondendo a coisas sobre as quais eles são acusados. Foi na medida do contexto geral ali, foi muito defensivo. Eu ia dizer, é aquela história, o sujeito chega para analista e diz assim, olha, eu sonhei com uma mulher e eu só posso dizer uma coisa sobre esse sonho, sobre essa mulher. Ela não era minha mãe. Tá? Aí, qual que é o julgamento ali técnico, psicanalítico, imediato? Era a mãe dele, evidentemente. Então, e foi isso que aconteceu o tempo todo. Por exemplo, o Bolsonaro, ele falou várias vezes, várias, que o corpo de ministros dele era um corpo técnico. Mas falou várias vezes. Tipo sabe aquele cara até que tá assim com Alzheimer, né? Fala 500 vezes a mesma coisa. Não, os ministros foram escolhidos com base técnica e não política e ideológica. Negou a ideologia também umas 20 vezes. Ou seja, ele está defensivo, ele está respondendo a críticas que chegam nele, que ele mesmo deve produzir enquanto sujeito atravessado por várias transversalidades, né? Quer dizer, nós somos múltiplos, vocês sabem disso, somos vários, né? Então, dentro do Bolsonaro, alguma coisa deve ter. Alguma coisa dentro do Bolsonaro fala. Essa é a questão de psicanalista, né? Dentro do Bolsonaro, alguma coisa tem proficiência. Dentro dele, em algum lugar, alguma coisa tem articulação. A gente só não sabe direito aonde está, mas aparece através e, portanto, em forma de denegação. Né? A denegação do discurso dele, do Eunício, de todo mundo que falou. Ele ou o Eunício, basicamente, não sei se mais alguém falou, só aqueles deputados lá que ninguém sabia quem era. Enfim, e também a esposa lá em língua de sinais e tudo mais. Isso foi bonitinho, isso eu achei legal, né? Achei legal. Então a gente percebe que, de qualquer maneira, pela primeira vez, o Bolsonaro ligou Lé com Cré pela primeira vez para mim, né? O discurso dele apareceu. E é justamente por isso que o discurso dele apareceu um pouco mais amplificado, né? Afinal de contas, é a posse do presidente, o primeiro discurso o discurso mais importante dele até aqui na história da vida dele. Os dois discursos, o do parlamento e do parlatório. Não haveria de ser diferente, o discurso tinha que estar pelo menos um pouquinho mais organizado. E estava um pouco mais organizado. E aí é problema para ele, porque agora ele tem um discurso mais organizado e agora nós podemos furar esse discurso. Porque antes era um discurso tão errático e desorganizado que você não tinha como chegar no cara. O cara ficava blindado, era quase que um colete discursivo à prova de bala. A prova de contestação de argumentação. Agora ele foi obrigado a produzir um discurso que tivesse algum tipo de sentido político para tomar posse, para não ser uma coisa também absolutamente grotesca. Quer dizer, foi no limiar do grotesco, e aí eu vou explicar também por quê. Porque teve umas coisas estranhas durante todo o processo. Tudo bem? Então vamos avançar, porque tá tudo bem com vocês? Vocês estão curtindo? Estão curtindo a live? Tá fazendo sentido para vocês? Eu estou fazendo sentido para vocês? Me digam, hein?
critiquem, fique à vontade, né? Fique à vontade aqui, porque aqui é democracia. Aqui é o reduto da democracia, não é reduto da esquerda, é reduto da democracia, né? De gente que gosta de debater com qualidade e não sem qualidade. Aquelas coisas assim, ladrão, né? O cara vai lá, né? Cara, 17, né? O cara vem, né? Aparece, se expõe ali, vai, você faz um texto de, né? Textão. Aí o cara vai lá e escreve assim, ladrão! Essa é a crítica do cara, é o que ele consegue produzir em termos de enunciado. Então, não é o caso aqui, porque aqui todos vocês são maravilhosos, escrevem, né, fazem, polemizam, né, e a gente vai e a gente aprende muito, é muito legal isso aí. Bom, vamos passar em linhas gerais o que foi então essa reintegração de posse do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi empossado, né? Empossado com C cedilha. Todos foram empossados, inclusive o Dória também, né? Empossado, mas empossado com C cedilha. Que eles vão para poça agora. Poça de lama. A poça de lama de quem assume o poder no Brasil, um país que criminaliza a política. Então você vê como a imprensa é hipócrita, né? Ela criminaliza a política 364 dias do ano, né? Ela criminaliza a política 364 dias do ano e na posse tudo é lindo. A imprensa brasileira. Tem gente falando assim, merece ser humilhada, merece ficar sem água, entendeu? Merece ser ameaçada de pistolagem, né? Vai tomar tiro, né? Se desobedecer, vai tomar tiro. Merece. Jornalista pelego, né? Você sabe que aquela história brasileira, o que o Gessé Souza fala que o Brasil é escravocrata e tudo mais, beleza, a gente, né? Mas o problema é que o próprio escravo brasileiro, no caso os jornalistas, que são escravos, eles gostam de ser escravos, né? Eles sentem, não sei se é um fetiche, o que é, mas eles têm profundo tesão nessa coisa de ser escravo de um patrão aí que joga uma linha editorial ali para eles, fala, segue senão você está demitido. Eles têm profundo prazer porque afinal de contas é o que dá o dinheirinho no final do mês para eles, né? Então, lamentável, tem muita gente celebrando. Eu não estou celebrando não, por quê? Porque isso é perigoso. Isso estrategicamente para o Bolsonaro e para a cena política brasileira, o PT está de olho em tudo isso. O PT fez muito bem em não ir participar dessa fraude, dessa posse. Você vê como é que são as coisas, né? Você acha... O PT foi sensacional. Você acha que o PT, se fosse na posse do Bolsonaro, como é que eles iam ser tratados lá? Se eles trataram jornalistas daquele jeito? E a militância junto. Como é que você acha que a militância ia ser tratada nas ruas pelos policiais da força do Bolsonaro, orientado ali, tudo por eles? PT não ir na posse foi uma decisão de segurança para a população brasileira. Que se a Gleisi Hoffmann fosse lá, você ia ter militância, você ia ter uma mobilização, você ia ter hostilização, ia ser muito perigoso. Quer dizer, fez bem. Fez bem. E o PT, veja vocês, PT nunca tratou a imprensa mal. Nunca hostilizou, nunca segregou. Claro que as críticas existem justamente porque ninguém aqui é puxa-saco de ninguém. Tá certo? Mas o que vai se instalando agora com o bolsonarismo é um sistema de guerra contra o jornalismo, contra a imprensa tradicional brasileira. Eu já disse aqui no momento que assim, entre o Bolsonaro e a imprensa, entre a guerra do Bolsonaro com a imprensa, eu fico com a guerra. Eu quero ver os dois se lascarem realmente, que eles se merecem. Eles se merecem, né? Porque o Bolsonaro é filho exatamente dessa imprensa. Filho bastardo, né? Do PSDB com a imprensa brasileira. Bolsonarismo vem daí. Só que ganhou uma densidade de ódio muito maior, e é disso que eu quero falar agora para vocês, que me assustou muito. Então, vamos avançar, quer dizer, também não quero deixar passar batido o Mourão, né? O Mourão, ai meu Deus, o Mourão
Calado é um poeta, né? Não, ele falando, ele fala bem. O Mourão, na verdade, ele deu entrevistas muito boas, recentes e tal, deu uma estremecida, inclusive ali na equipe de transição. Eu dou risada do Mourão porque eu tenho, sabe aquela simpatia de saber que ele vai ser o estupim do fim desse governo, sabe? Então eu tenho um carinho pelo Mourão, né? Eu tô antecipando que ele vai estragar o governo Bolsonaro, e aí eu tô realmente curtindo esse momento. Mas o interessante é o seguinte, aí ele foi falar, né? Aí ele foi falar lá no Congresso, na Câmara, né? Na Câmara? Não, a Câmara, tava todo mundo na Câmara lá. Foi falar, parece formatura de ensino fundamental, né? Ensino fundamental 1, 2 e tal. Aí, com a palavra Mourão, ele falou: eu prometo que vou, gritando, né? Aquela coisa assim, parece aquele pequenininho, aquele aluninho assim, né, novinho da escola, que fala, a professora fala assim, né? Quando chegar a hora de você falar, fala alto. Que bonitinho. Então, quando você for falar, fala alto pra todo mundo te escutar. E aí, o Mourão, e foi lá e soltou, né? Soltou aquela vozeirona dele lá, né? O Mourão, fantástico, falou 30 segundos, né? 30 segundos, que é o que deram pra ele lá, e soltou o sargentão, né? Sargentão, que ele é general, cuidado que ele manda em capitão. E aí foi divertido. Mais uma dos momentos bastante picantes, pitorescos, né? Pitorescos dessa posse do inferno aí, desse empossamento aí, reintegração de posse da elite porca brasileira no poder central de Brasília. Bom, saindo dali, a imprensa filmando, né, sendo humilhada, mas ali, né, filmando, bonitinho, né, todo mundo lá, né, passando, Bolsonaro sorrindo, né, naqueles tchauzinhos dele ali, tudo artificial. Vai pro palatório, aí demora. Você foi nessa hora que eu aproveitei para tomar um pouco de água, né? E sair um pouco da frente da Globo News, senão meu cérebro tava fritado nesse momento, né? Porque a exposição é que nem, sabe aquela exposição do Hulk, o raio gama, né? Você ficar um pouco mais, você vira Hulk, cara. Então, assim, deixa, né? Porque é aquele frufruzinho todo ali, a Renata Lopretti aloprando. Sabe por que a Renata Lopretti chama Lopretti? Porque ela alopra. Ela alopra demais, né? Ficou aloprando o Heraldo Pereira ali, só segurando a transmissão da escola de samba, do desfile da Sapucaí. É lá que tava fazendo o desfile da Sapucaí. Transmissão do Oscar misturada com o desfile da Sapucaí. Grotesco. Aí eu fui tomar uma aguinha e tal, vim aqui no computador, respondi umas coisas e voltei. Quando finalmente ele chegou no parlatório, aí eu escutei de longe, assim, né, minha orelhinha de Spock, né, escutando de longe, aquela história, uma voz, né, feminina, toda emocionada. Eu falei, ih, cara, a mulher do Bolsonaro tá falando. Aí eu fiquei escutando, né? Falei, bom, não é tão importante, eu vou ficar aqui, né? Aí continuou falando e tal, e aí começou a chorar. Eu falei, ih, cara, tem que ver esse negócio. Aí fui lá ver, e aí vi que a esposa do Bolsonaro não tava falando nada, ela tava falando em Libras e tal, e tinha uma pessoa ali do lado falando. E o Bolsonaro lá atrás, né? Só assim, né? Só olha. Aí eu falei, até que é simpático. O discurso é uma merda, né? Como sempre, eu não queria dizer nada, né? Pessoa quando não tem o que dizer é impressionante. Você sabe daí o que eu tava falando da nuvem de palavra? Que se eu pegar tudo que foi dito lá, inclusive o discurso da primeira-dama, do Mourão, o Eunício não, o Eunício já é picareta, né? Aí não tem problema. Mas do Mourão, do Bolsonaro e da Michele Bolsonaro, Michele Bolsonaro, se eu pegar tudo, transcrever, daqui a pouco sai a transcrição deles todos, né? Se eu pegar a transcrição, jogar no SoundCloud, e daí o que o WordCloud, o que a nuvem de palavras faz? Ela pega as palavras que mais aparecem e as palavras ficam grandonas. E aí fica na nuvem. Então assim, né? O cara fala muito, por exemplo, você fala muito preposição e tal, aparece lá o D, fica enorme e tal. Isso é muito importante, são estudos muito técnicos do discurso. Google, o Facebook faz muito isso. Muitas empresas aí, empreendedores e tal, usam isso. Isso é excelente, é uma ferramenta sensacional. E aí, se eu fizesse isso com esses discursos, sabe qual palavra aqui ia aparecer gigantesca?
na nuvem de palavras? Deus. Eles falaram de Deus o tempo todo. A cada 5 palavras, uma era Deus. Se Deus cobrasse royalties pelo uso do nome, o bolsonarismo ia ter que desembolsar um grande valor aí para Deus, né? Tem que pagar a Deus. Eles falaram em Deus o tempo todo. Pelo amor de Deus, nunca escutei tanto Deus na minha vida. Nem naquela grotesca também votação contra Dilma Rousseff lá do impeachment. Que aquele bando de facínoras deputados dedicavam o voto para Deus o tempo todo. Para Deus, para amante, para mulher e para o ustra torturador, né? É para Deus e para o torturador. É muito parecido, né? Deus, torturador, quase a mesma coisa. Então, veja só vocês. Deus, né? Brasil, 1º de janeiro de 2019. Posse do presidente da República. E a palavra mais mencionada de todas é Deus. Não é economia, não é emprego, não é salário, não é tecnologia, não é educação, não é saúde, nem segurança, que é o babado do cara lá. É Deus, né? Então, nós estamos mergulhando numa horda fanática, fundamentalista, perigosíssima, hostil, belicosa. Outra coisa, a Renata Lopretti, que aloprando, ficou aloprando e dizendo assim, o discurso do Bolsonaro ele vai falar, com aquela vozinha macia dela, ele vai falar, Bolsonaro vai falar da pacificação e tudo mais. Até imaginei o cara falando de pacificação, fazendo a pistola com a mão, né? Precisa pacificar o Brasil, né? É o Capitão Nascimento, né? Pacificar o Brasil. Ela disse que ele ia falar de pacificação. Não falou puerra nenhuma. Não falou nada de pacificação. Nada. Zero. Ou seja, relação do bolsonarismo com a política, com a sociedade, vai continuar do jeito que sempre foi. Na base da bala. Na base da violência. Não tem pacificação nenhuma, querido. Não falou em nenhum segundo de pacificação. Deixa eu acelerar porque daqui a pouco vai terminar a live e eu tenho que falar de outras coisas. Eu fiz um roteiro desse tamanho para todo mundo. Soltaram uma bomba aqui, é ano novo, né? Um roteiro desse tamanho, falei aqui, fui jogando tudo para vocês, mas é o Conde, né? Não tem jeito. O Conde não toma jeito mesmo. O que é interessante, tem uma entrevista hoje no Jornal o Globo, que eu acho que ela encaixa perfeitamente nisso tudo que a gente viu aí na posse do Bolsonaro, que é do Carlos Melo, cientista político do Espera. Ele é coxinha, tá? O cara vira e mexe, tá na Globo News lá. Mas ele tem alguma coisa ali, né? E o que ele fala é preocupante. Até por ele ser um cara da elite, né? Esses caras que vivem um pouco amordaçados aí pelas pressões que sofre, políticas e tal, ele vê o que ele está dizendo, então eu vou ler só um trechinho do que ele está falando aqui para vocês. Bom, o que o governo Bolsonaro tá... O governo Bolsonaro está se achando, tá com o salto 15, acha que vai conseguir fazer tudo. Aí ele diz assim, acho que o governo é popular e consegue maioria, mas não é assim. Não é assim. Não é assim que funciona Brasília, não é assim que funciona o Congresso, não é assim que funciona o Brasil. Ele diz, o time político é inexperiente, óbvio, né? Até o Mário Vitor Santos deu uma entrevista maravilhosa hoje pro Mauro Lopes, também diz assim, inexperiência total, eles são agressivos entre si, estão lutando por espaço, e a coisa tá ficando feia lá para eles. É um time fraco, quem diz isso é o Carlos Melo. Onyx Lorenzoni não é Eliseu Padilha, porque Eliseu Padilha, aquele jeitão dele de mafioso, mas ele costura, né? É MDB aquilo lá, é Temer, né? É Temer. Os caras têm histórico ali de toma lá da cá de muito tempo. Onyx Lorenzoni cara, acabou de chegar no negócio. Claro que ele tá lá faz um tempo e tal, mas agora ele vai liderar um processo de um governo, ministro da Casa Civil, é outro papo, cara. Acabou. Tá? Então não é Eliseu Padilha ou Zé Dirceu, operadores do Congresso que sentavam e resolviam. Então,
O Onyx Lorenzoni senta e resolve? Eu acho que não, né? Então, Eliseu Padilha vai lá, senta, conversa, resolve. Ele opera, faz parte da política. Zé Dirceu fazia isso também. Agora, Onyx Lorenzoni... Então, governa que eu quero ver. Governa que eu quero ver. Ele continua falando aqui, ó. Estão tentando reinventar a roda. Quem define as pessoas para comissões e toda discussão são os líderes dos partidos. Bancada de bala evangélica e ruralista fecham em questões específicas. Quem fecha a votação é partido, não bancada. É uma tentativa que tem pouca possibilidade de dar certo. Então, ele está dizendo aqui, dessa tentativa, dessa concepção do Onyx, evidentemente, supra-afirmada pelo Bolsonaro, de negociar com bancada, achando que vai resolver tudo votação no Congresso. Tá dizendo assim, não é assim. Não é assim. É partido. Se não fizer política, se não for para o campo da política, vai ser que nem o Collor. Vai ser que nem o Jânio Quadros. O Jânio Quadros é a mesma coisa. O cara não dura, não passa dos 20 minutos do primeiro tempo. Entendeu? Ou ele se subverte, ou a gente vai ter outra situação. Tá? Ele diz mais uma coisa, aí eu fecho, né? Se o governo não mostrar força no Congresso, pode haver reversão forte nas expectativas. Basicamente ele diz assim, a reversão nessa expectativa, o que é óbvio, todo governo começa todo lá bonitão, pimpão, passa 3 meses, cai no chão. Até com o Lula aconteceu isso. O Lula saiu com 90% de aprovação no final de todos os seus 2 mandatos. Mas quando o Lula começou, né, tava um otimismo esplendoroso, quase 80% de otimismo quando o Lula assumiu em 2003, esse otimismo caiu depois. Depois que o Lula foi, né, fazendo política e tal, leva tempo para você botar em prática as suas coisas. Até você botar em prática, né, aí você realmente vai cair o adesivo em relação. Só que aí o Bolsonaro tem um outro problema que eu vou tentar falar rapidamente para vocês, né? Eu fiquei assombrado com o comportamento do público em Brasília. Eu nunca vi nada igual. Realmente é o nazismo. O nazismo chegou no Brasil. Por quê? Público, a câmera fechava neles lá, público não conversava entre si. Você não tinha camaradagem. Tava todo mundo com o olho vidrado, assim. Você não tinha relação social entre eles. Assistam de novo o vídeo. Vocês vão perceber, aquele público que chegou mais perto ali depois, quando o Bolsonaro fez o discurso parlatório, público vidrado, assim, eles não conversavam entre si, era uma coisa impressionante. E aí quando ele começou a falar, o público começou a entoar cânticos fanáticos. Falava capitão, o capitão chegou, falava mais não sei o que, o mito. E eles falavam mito empunhando assim, mito. Cara, assustador aquilo, assustador, fanatismo, aquilo é nazismo, é a reedição do nazismo. Você pegar as cenas do Hitler dos anos 30, é exatamente aquilo que o público tem, de relação, de fanatismo absoluto. Por isso, esse investimento na questão religiosa, em Israel, em Netanyahu, está tudo articulado. A gente está criando, quer dizer, é um segmento da população brasileira, evidentemente não é a população brasileira inteira, deve ser inclusive minoria, com certeza é minoria, mas é uma minoria que faz barulho. Esse pessoal, mito, é assustador, parece filme do Conan, parece aqueles filmes da Idade Média, que vem aqueles caras para matar você. Nazismo, nós estamos diante de uma ascensão do nazismo contemporânea e é muito grave isso. Os alemães não conseguiram resistir a isso. Nós temos o desafio agora de resistir a isso. E eu acho que nós temos a condição de resistir, sabe por quê? Porque os alemães dos anos 30, eles não tinham Lula. Não tinham Lula lá. Nós temos. Né? Então, acho que a gente consegue. resistir a isso. Mas foi assustador, eu vou voltar nesse assunto nas próximas lives. Vamos tocar uma música pra vocês? Querem ouvir uma musiquinha? Então cadê meu coração? Cadê o coração do Conde? Manda o coração pra mim, que eu vou tocar uma música do Gil bem linda pra vocês, pra gente poder encerrar essa live. Vamos ligar aqui. Tudo bem? Tudo bem? Corações, por favor.
A live de ontem foi tão legal, adorei fazer, tocar as canções pra vocês. E hoje vamos lá, vou tocar essa do Gil, que eu acho que a gente precisa de um pouquinho de respirar agora e se preparar pro que vai vir amanhã, porque amanhã pode ter certeza vai vir um pacote econômico, né? Amanhã segurem, logo de manhã já abram as suas homes, as internets e tal da vida, porque vai vir surpresa amanhã. Uma estrela no céu cada vez que você sorri. Há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também bem que pode acontecer. Estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do teu sorriso se abrir. Absurdos contando que a vida seja assim. Sim, um altar onde a gente celebre tudo que ele consentiu. É isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na live do Conde. A gente falou aí do jornalismo, da posse do Bolsonaro, e a gente volta a falar disso tudo na sequência da semana, começando 2019. Vamos para dentro, vamos para cima, vamos analisar com qualidade, vamos sentir a política, né? Vamos sentir mais do que produzir estrategismos, né? A gente tem que sentir a política novamente para poder produzir a resposta para isso que está acontecendo no Brasil, que é uma coisa muito perigosa. Beleza? Um beijo para vocês e até a próxima!